Estou sorrindo aqui, eu estou recebendo o secretário de Fazenda, Antônio Luiz, e futuro secretário de Saúde. Então, só para deixar claro aqui, muita gente pode conhecer o secretário só pelas entrevistas na área de saúde, falar que o meu amigo Erlo também que está aqui, meu grande amigo jornalista, competentíssimo. Então, muita gente pode falar, pode conhecer, mas o Antônio Luiz foi professor durante muito tempo de matemática. E meu professor de matemática. Meu professor... Coisa boa. Eu me lembro. Olha, não, sério, sem brincadeira, dos poucos, eu não gosto muito de matemática, mas as aulas do professor Antônio Luiz eram boas, ele era bem didático mesmo e tal. Mas o senhor tem antes de a gente falar da secretaria, o senhor tem um legado aí, tem muita gente que o senhor deu aula, gente já muita formada. Gente. Eu dei 35 anos aula de matemática e contabilidade. Por enquanto eu chamar professor, nós estamos falando de aula. 35 anos ininterruptos, senhor? Sim, sem parar. E eu lembro de um detalhe, viu, eu lembro de um detalhe lá na sala, a gente comentava lá, naquela época o professor fazia os concursos já naquela época, e a gente comentava, todo mundo dizia assim, rapaz, se a gente tivesse a sorte, que não é sorte, né? É preparação, né? Não tem esse negócio de sorte, não é loteria, né? Concurso, né? E o senhor passava em todos os concursos que fazia? Acho que o senhor passou em todos que mas fez. porque fiz vários, passei em vários. Agora teve um que foi fantástico, porque foi o primeiro colocado do Brasil. Do Brasil, exatamente. Do Brasil, né? Exatamente. Aí todo mundo estava na sala e dizia assim, rapaz, se a gente tivesse um 10% do professor Antônio, já estava bom demais. Mas nunca deixou de passar no concurso público. Então, assim, só para ressaltar, aqui, eu estou falando de alguém com quem eu convivi um ano completo, em sala de aula. Então, realmente é um profissional competente, quer dizer, não é alguém que está ocupando o cargo hoje porque veio de paraquedas, não, é uma pessoa que tem competência, que tem todos os requisitos para ocupar o cargo de secretário. E é um prazer receber o senhor aqui. Prazer nosso, estou à sua disposição para qualquer esclarecimento que você queira fazer na população, tanto da fazenda como da saúde, que a saúde nós vamos começar ainda, né? Eu estou só aprendendo ainda algumas coisas, embora eu tenha ficado lá 6 meses lá dentro, do ano passado até o começo desse ano agora. Eu fiquei lá para ajudar o Florentino na parte de gestão financeira e orçamentária. Então já aprendeu muita coisa. E o Rafael percebeu isso, rapaz, não vai ser tu. Ele colocou isso no Twitter. Ele disse, o secretário Antônio Luiz, que já colaborou muito. Nós vamos já falar sobre isso. Só que eu fiquei lá dentro da saúde. Quer dizer, eu ficou lá mesmo na saúde. Eu era o substituto do Rafael na fazenda e fiquei trabalhando, dando expediente lá dentro da saúde. Quer dizer, basicamente... duas funções ali, né? Duas funções. Difíceis ali. Mas falando da fazenda, secretário, o Piauí, desde que o ex-governador, o senador eleito Wellington Dias assumiu, que não se fala mais em atraso de pagamento. Né? De 2002 para cá, não se fala mais em atraso de pagamento. Só que manter a folha de pagamento em dia não é uma tarefa fácil, o senhor sabe muito bem disso. Não é tarefa fácil de forma nenhuma. Se a gente contar de 2002 para cá, foram vários percalços. Vários problemas enfrentados. Mas vamos falar do capítulo mais recente. Essa redução do ICMS, que ocasionou, o senhor falava, aliás, o futuro secretário de Fazenda, Emílio Júnior, falou ontem, numa cifra que eu fiquei preocupado. A continuar como está, o prejuízo era anual de 1 bilhão e 200 milhões. Isso. Né? Quer dizer, cerca de 90 milhões por mês. 100 milhões por mês. 100 milhões por mês. Como é que foi? Que engenharia é essa que tem permitido continuar com os compromissos em dia, com tamanha perda financeira, secretário? Bom, veja só, o secretário, então, Rafael Fonteles, hoje governador eleito, ele conseguiu com o governador Wellington Dias equilibrar o Estado. Teve uma legislação que permitiu organizar o Estado por causa do teto do gasto. Então, depois da pandemia agora, a gente conseguiu, além de não ter atraso da folha de pagamento dos servidores, colocar dentro do mês. É a primeira vez que eu tenho 28 anos de servidor público, de auditor fiscal da Fazenda, é a primeira vez que eu vejo a folha de pagamento dentro do mês trabalhado. A gente recebe em novembro o salário de novembro, e não como era antes, no dia 15 de dezembro. Até o quinto dia último. Não tinha quinto, era pior, né? É pior. Porque quem ganhava um pouquinho mais ia para o 15º dia. Era por faixa? Era por faixa, tinha umas 8 faixas de pagamento. Ou tem só 2, né? A pessoa ganha dia 25 do mês,
e até o último dia do último mês recebe a última faixa, que é a parte do pessoal que ganha um pouquinho mais de R$ 2.000 por mês. Então, esse equilíbrio aconteceu. Eu e a governadora Regina, né, pegamos um governo altamente equilibrado em abril deste ano, só que ninguém contava, né, em junho, que o Congresso aprovasse uma lei para reduzir o ICMS da gasolina, combustíveis em geral, energia elétrica e comunicação. Então, isso já ocasionou uma perda em julho, em agosto uma outra perda, e agora em setembro para outubro está mantendo uma perda que vai ser em torno de 100 milhões por mês. Quando eu falo 100 milhões por mês, quer dizer, nós pegamos o orçamento do ano passado, projetamos um aumento para este ano, que era a inflação de 10% mais ou menos. Então, se eu comparar com o que eu esperava receber, com o que eu estou recebendo hoje de ICMS, eu estou perdendo em torno de 100 milhões por mês. Obviamente que quando eu comparo com o ano passado só, nominalmente, eu perco menos, só que ninguém espera manter o mesmo corte do ano passado. Até os servidores tiveram aumento esse ano. Então, se tiver aumento de despesa, tem que ter aumento de receita. No entanto, tivemos uma despesa decrescente, que caiu a nossa receita. Por outro lado, nós tínhamos uma capacidade de investimento da fonte própria nossa, não de empréstimos, né, muito grande. Então, nós vamos investir este ano agora de 2022, com nossa fonte própria, quase perto de R$ 1 bilhão. Você está falando do ano inteiro, né? Do ano inteiro. Quer dizer, com recursos do Estado, quase R$ 1 bilhão. E isso fora a parte de empréstimos. Então, é muito dinheiro de investir. Então, para nós manter o equilíbrio, nós não podemos aprovar mais nenhuma despesa nova que não estava já aprovada antes desse problema de queda. Então, isso dá um pé no freio para investimentos, mas mantendo as obrigações em dia, com folha de pagamento, com as contas normais, os custeios normais, que é obrigatório, mantemos em dia, sem ter atraso. O que vai acontecer é que este final de ano e também para o ano que vem, é muito provável que o nível de investimentos caia muito, porque se eu invisto R$ 1 bilhão por ano, eu vou perder R$ 1,2 bilhão, então eu não posso investir R$ 1 bilhão mais, e nem quase nada. Então, a salvação para investimentos, o ano que vem, que não é uma coisa obrigatória, é operações de crédito, que geram dinheiro para o Estado fazer investimentos, inclusive aumentando a arrecadação, porque quando eu invisto, eu gero emprego, eu gero renda, eu aumento a arrecadação com esse investimento. O senhor falou de empréstimo, e eu fiz várias entrevistas com o governador eleito, Rafael Fonteles, ele ainda é secretário de Fazenda, e isso se tornou muito mais frequente, secretário, na eleição, essa narrativa de que o Piauí vive de empréstimo, a oposição dizia muito isso, e o então secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, explicava detalhadamente como funcionava esse ciclo que o senhor acabou de falar, de geração. Como é que o Piauí contrai o empréstimo e tem o menor nível de endividamento do país? Exatamente por conta desse investimento, geração de receita, de imposto, de emprego, enfim. Eu pergunto ao senhor, o que é que existe atualmente de concreto? Porque está havendo uma negociação com o STF, o ministro Gilmar Mendes, para haver, os estados querem uma compensação em relação a essa queda. O que é que existe de concreto e o que é que o senhor espera resultar essa negociação? Veja só, o momento político é muito delicado. A gente teve eleição agora, ganhou o Lula, perdeu o Bolsonaro, que foi quem lutou o Bolsonaro para reduzir os impostos. E, na verdade, ele dizia que era para reduzir preço de combustível, mas se você olhar, eu tenho 58 anos de idade, nunca vi o óleo diesel ser mais caro que a gasolina. Então a Petrobras baixou a gasolina e manteve o óleo diesel alto, de tal maneira que aumentou os seus lucros. Então eles vão distribuir agora em 3 meses, no anterior trimestre, 43 bilhões de reais para os sócios, pessoal estrangeiro ou no Brasil, que investiram em ações. Então essa distribuição de 43 bilhões, de um trimestre de lucro, não é um ano, de um trimestre, ela equivale a metade de todas as perdas somadas de todo o estado do Brasil durante um ano inteiro. Meu Deus. Então você imagina o tanto que a Petrobras está ganhando dinheiro com esse aumento de combustível. Então, esse preço indexado ao dólar é que foi prejudicial para o país. Então, se a gente conseguir desindexar o preço e baixar os preços, eu não precisaria reduzir os estados brasileiros, que vão todos sofrer, inclusive municípios. Já tem município que sofrendo com a perda, porque 25% do que é o arrecado de ICMS vai para os municípios. Teresina, por exemplo, tem metade dos 25%. Então, se eu caio
um valor muito grande, Teresina sofre com isso, e outros municípios também sofrem, no país todo sofre isso. Então, é um negócio muito complicado de a gente dizer assim, o empréstimo é ruim. O empréstimo, ele antecipa, acelera o investimento. Como você, às vezes, tem arruma um emprego, você sabe que vai ganhar um bom salário todos os meses, aí tu vai na rua e compra um carro para você andar, porque sabe que vai ter uma renda garantida para frente. Então o Estado também sabe qual é o seu fluxo financeiro para frente. Se eu for esperar 10 anos para juntar dinheiro para fazer uma coisa, eu peço um empréstimo, antecipo, faço o que a população está querendo usufruir e aí vou pagando depois. O Piauí ou os estados brasileiros podem tomar emprestado até 200% da receita corrente líquida. O Piauí não está nem 50%. Então é um quarto do limite máximo. O São Paulo está com quase 200%. Então o Piauí é o quarto estado com o menor endividamento do Brasil. Então não é o quarto estado. Ele tem o nível de endividamento, um quarto do limite permitido. É 50%, lá é 200%. Quer dizer, se quiser, ainda tem 150% para tomar emprestado. Então tem muita margem para pedir emprestado e a nossa capacidade de pagamento é B, que só perdemos por um pequenininho detalhe a capacidade de A. Então o Piauí tem como pagar os empréstimos e tem limites legais para tomar dinheiro emprestado. E ainda em relação a essa negociação, secretário, você acha que vai chegar a essa conclusão? Porque a situação do governo federal também, existe essa questão fiscal, que o presidente eleito Lula vai ter que administrar a partir de janeiro, e eu só acho que isso vai resultar em quê? Vai chegar em que ponto para que os estados possam ter qualquer compensação em relação às perdas? Bom, a lei só permite compensação com dívidas que os estados tenham com a União ou com alguns bancos para este ano 22. Então, a lei só permite este ano. Está com o Gilmar Mendes, o STF, o ministro Gilmar Mendes, uma negociação desde o mês de agosto. A previsão era ser encerrada no dia 3 de novembro agora, adiado para o dia 10 de novembro, outra reunião. Então, o ministro Gilmar Mendes pode resolver o problema, permitindo prorrogar a compensação para o ano que vem. Para o Piauí não é muita vantagem, porque a dívida é pequena. Observa, São Paulo, por exemplo, tudo que ele perde no mês, ele compensa com o que ele deve, porque deve muito. O Piauí deve tão pouco que eu compenso com aquela parte da dívida e perco uma parte que não é compensada. Então, o Piauí não está sendo compensado o valor da perda. São Paulo, sim. Então, alguns estados conseguem compensar tudo. O Piauí é só um pedaço. Se o ministro Gilmar Mendes conseguir fazer uma negociação que envolve Congresso Nacional, Congresso e envolve o Poder Executivo, de compensar para o ano que vem vai ter uma perda menor, porque eu tenho uma parte compensada. Mas o Piauí, no caso, não compensa tudo. A única forma de compensar tudo seria o STF afirmar ou decidir que a lei que foi publicada em julho seja constitucional, que para nós, dos estados todos os nossos juristas dos estados garantem que a lei é constitucional. Essa que só permite abater na dívida. Não, também essa lei. Só que ela diz que reduz, não é que reduz, ela diz que combustível, energia elétrica e comunicação são bens essenciais. Ao dizer isso, ele não permite que se cobre mais do que a alíquota modal, que é a mais frequente, que no Piauí é 18%. Então a gasolina que era 31% baixou para 18%, a energia que era 27%, 29% caiu para 18%. Por quê? Porque se é essencial, tem que ser cobrado menos. Só que o STF já tinha decidido uma dessa lei, que energia elétrica e comunicação realmente era essencial, mas modulou os efeitos para 24%. Porque o STF diz, eu não posso decidir uma coisa para pegar o Estado no meio do caminho do orçamento. Então tem que dar um tempo para fazer o estudo, para adequar despesas à nova realidade de receita. Então a Lei 94 foi redução imediata, porque a ideia era quebrar o Estado mesmo para que o governo Bolsonaro ganhasse a eleição com o Estado quebrado. Essa foi a ideia que... Quer dizer, é uma lei que vai de encontro ao que decidiu o STF. Quer dizer, se o STF diz, não, vamos para 2024, para haver um planejamento, houve uma decisão para agora, para logo. Mas só que o Congresso é que manda, né? Quem faz lei é o Congresso. Agora, às vezes, as leis são inconstitucionais. Precisa que o STF decida que é inconstitucional. Então, está na mão do Gilmar essa decisão. Eu não acho fácil que ele decida isso,
Por isso que ele está pedindo uma conciliação com a União, com o Congresso, com os estados, para que chegue no meio termo. Então, e aí, resumindo, pela sua experiência, pelo que o senhor tem conversado, por exemplo, com a governadora Regina Souza, até com o próprio ex-governador Wellington Dias, o senhor acha que vai chegar a que ponto isso, secretário? Eu acho que no máximo que vai acontecer com o Gilmar, ele fazer um acordo com o governo federal e com o Congresso para manter o que o STF decidiu antes, levar a comunicação e energia para 24, essa redução. Mas a gasolina, por exemplo, e o óleo diesel, ele não vai decidir isso agora, então é possível que a gente compense isso na frente com a Petrobras, mesmo fazendo um fundo de equalização para distribuir para os estados que estão perdendo para compensar. Porque como o lucro é muito grande, se for 3 meses, é a metade de todo mundo junto, então se eu pegar um ano de Petrobras, vai dar 1,5 vezes que o Estado deve. Se eu pegar uma parte disso, já compensa o Estado. Então eu minimizo o problema de redução da arrecadação. Agora, vamos falar eu recebi a notícia e tratei com naturalidade a sua indicação para a Secretaria de Fazenda. Saúde. Não, primeiro. Fazenda. Né? O governador eleito disse, olha, agradeço o secretário de Fazenda. Foi o primeiro anunciado, aliás, né? E já era natural. A linha, digamos, a linha sucessória na Fazenda era Rafael Fonte Teles, Antônio Luiz e Emílio Júnior. Era a linha sucessória. Aí digo, não, quanto ao primeiro nome, não há nenhuma surpresa. Foi indo e tal. De repente, Antônio Luiz, secretário de Fazenda, é anunciado como secretário de Saúde. O senhor foi pego de surpresa também? Isso? Fui. Mas, na verdade, o Rafael é um gênio, né? O Rafael é um rapaz que é um jovem muito maduro. 37 anos, né? E é maduro demais, porque eu tenho 58 anos, é longe do que ele pensa, né? Eu sempre digo, ele é um gênio. Ele é o único ser humano do mundo, ele tem premiação internacional de matemática, física e química. Não tem outro cara, só tem um. Então, para mim, já é um sinal de diferenciação grande entre as pessoas. Então, o que ele fez? Ele percebeu que me colocou lá, não sei se foi já o espírito dele, vai para lá primeiro para aprender lá, né? Aprender. E eu fui para lá, voltei, assumi a Cefaz em abril. Por que essa sua ida, secretário, nesse período? Por conta da pandemia? Porque aumentou muita despesa com pandemia, né, com tudo, então ele queria um controle maior na saúde. Então, ele pediu para eu ajudar o Florentino pediu ajuda ao Rafael, eu fui para ajudá-lo a ver as licitações, essas compras, os pedidos dos municípios. Era muita confusão, então eu fui para ajudar a parte financeira da saúde. E aprendi muita coisa lá na parte de finanças e orçamento da saúde. E ele viu que a pessoa que tinha mais condições, que ele conhecia, né, de confiança dele, seria para ficar lá e resolver, porque ele queria uma pessoa muito ligada a ele para ficar dentro da saúde, porque ele disse que educação, saúde e segurança tem que ser os primeiros lugares do Brasil antes do fim do governo dele. Então, ao fazer isso... As 3 áreas têm que ser referência nacional. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Saúde, segurança e educação. Agora, só um detalhe, né? Tem gente que diz assim, olha, vai a vantagem, viu? Não é todo mundo que é colocado como cota pessoal do governador, não é todo mundo que é próximo do governador. Essa questão de ser próximo do governador tem um preço, só está... É chicote. Chicote também, né? Só leva no lombo. Porque quanto mais perto da pessoa, mais você apanha, né? Porque ele exige mais de você. E o Rafael é um cara que cobra muito, tem muitas metas, e ele pensa muito. Então, é sempre cobrando dia e noite no WhatsApp dele, ligando. Ele não esquece o que ele disse para você fazer e nem esquece de cobrar o que ele disse para você fazer. Então, toda hora cobrando, ligando, toda hora ligando. Então, ele queria uma pessoa que tivesse a capacidade de cumprir as metas urgentes que ele está querendo fazer. Como ele viu que na Cefaz, eu ajudei muito ele na Cefaz, na parte de cumprimento de metas, de equacionamento da parte de crime fiscal com ele também. Ele não, vai para lá, tu já conhece um pouquinho a saúde, vai para lá. Põe em dia tudo lá, tem 4 anos para arrumar aquilo e ser referência nacional. Se em 4 anos você não resolver isso, não adiantou nada, tem que resolver isso lá. Agora eu lhe pergunto, pelo que o senhor conhece, já conversou, o senhor vai ter aí pouco tempo aí para se inteirar desses detalhes. Claro que tem os primeiros meses também, enfim. Mas colocar em primeiro lugar do Brasil, fazer essa mudança tão radical como que é o governador eleito, não vai ser fácil. O que é que o senhor vislumbra como os principais desafios, secretário? Tem muitos a saúde, né? Porque a saúde é uma demanda infinita, né? Tem sempre diária. Alguém querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, né? Eu sou um usuário muito de saúde, da parte emergencial, porque eu tenho asma, tenho rinite, sinusite, e agora uma arritmia violenta que eu tive em agosto, quase morri. Então eu conheço muito a parte ambulatorial, atendimento emergencial. Mas assim,
Nós temos que olhar vários pontos, né? Um é verificar como atender aos profissionais de saúde de maneira adequada e redimensionar toda a mão de obra de cada hospital desse, para que fique lá só a quantidade necessária e suficiente para atender a população de maneira adequada. Então, com isso, a gente imagina que pode ter alguma redução de custo em algumas pessoas mudando de lugar ou deixando de trabalhar porque tem algum excesso em algum lugar. Isso é uma imaginação nossa, né? Outra coisa, a parte de regulação. Às vezes, o sistema de regulação, ele não é muito inteligente para tirar uma pessoa de um local para o outro mais adequado, de modo que rapidamente atenda a pessoa e salve a pessoa de alguma coisa. Então, a gente tem que mudar esse sistema para ficar mais hábil, porque a prefeitura... O sistema da prefeitura de Teresina, por exemplo, não é integrado com o do Estado. Não é integrado, secretário? De regulação, não. Então ele é realmente de telefone ou alguém falando com o outro, mas não é o sistema integrado. Então a pessoa pode algumas vezes ter uma vaga no hospital da prefeitura e o Estado não está enxergando isso. Então tem que ligar para a prefeitura, ligar para alguém da prefeitura. E agora a proposta é integrar. Eu quero fazer um sistema só, para que tenha as vagas todas no Estado. Secretário, mas já devia ter sido feito. Né? Era... Quer dizer, a capital do Estado. Né? É o pior em todo, não é só o Estado, é o pior em todo. Não, essa integração, e outro detalhe que eu observo também, só falando de regulação, essa questão da prioridade para o grau de complexidade da doença, da necessidade, né? Porque tem que ter gente especializada dentro dessa central de regulação, para que não tenha problema de botar para o hospital, que não tem aquela área que atenda de maneira adequada. Então, além de saber qual tem um vaga no hospital tal, mas aquele hospital atende aquilo de maneira adequada? Não. Então, qual que atende? Então, mais próximo. Qual é mais próximo? Outra coisa, muitas vezes fica hospitais com leitos ocupados por alguma deficiência na logística de levar o paciente para um outro local para fazer o exame. Às vezes, aquele hospital não tem o exame que é adequado, aí tem que pegar a pessoa, levar para outro para fazer o exame. E às vezes demora 8, 10 horas para pegar uma pessoa para fazer o exame e ocupa aquele leito, 8, 10 horas, podendo ocupar com uma pessoa que está chegando nova com algum problema mais grave. Então, essa parte toda de atendimento, nós queremos reduzir as filas de espera para cirurgias cardíacas e outros tipos de cirurgias. Então, nosso foco é atendimento, reduzir filas, e outra parte é adequar o contingente pessoal em todos os hospitais. Tem hospital com menos gente, hospital com mais gente, então fazer uma equação para que tenha, de acordo com os parâmetros, né, que são universais da OMS, quantas pessoas tem que atender em cada hospital, quantos enfermeiros, quantos técnicos, quantos médicos de cada especialidade. Então, a ideia de regular isso, dimensionar, para que o hospital fique cada vez melhor. Se eu conseguir fazer isso de maneira em 6 meses, eu consigo melhorar muito o pessoal da saúde. E aí vem depois a questão de investimento, estrutura, aumentar serviços e tal. Quer dizer, realmente, a gente está já com o nosso tempo estourado, mas é muito complexa essa área da saúde, como disse o secretário, e não é uma área fácil, é um grande desafio, mas o senhor volta outras vezes, o senhor vai voltar outras vezes, e inclusive é importante já o que o senhor adiantou, e é importante também, logo depois que o senhor assumir, ouvir o senhor, porque o senhor tem uma noção mais exata do problema e dá para fazer projeções, digamos, mais concretas e mais baseadas nos fatos que o senhor coletou lá. Secretário, eu agradeço a sua presença e desejo ao senhor boa sorte. Competência o senhor tem de sobra, mas o desafio é gigante. Vamos nos cercar de profissionais de saúde competentes para nos ajudar nas decisões mais técnicas que forem possíveis na saúde. Pessoal, aqui agradeço, você agradeço, estou à disposição para qualquer outro dia vir aqui de novo. Obrigado, secretário Antônio Luiz, secretário de Fazenda e futuro secretário de Saúde.